Senhores telespectadores, novamente aqui estamos na nossa mesa de bar pela TV Galega Imagem da Cidade, trazendo blumenauenses para contar a respeito de sua vida e sua atividade. No programa de hoje vamos falar bastante sobre telefonia, porque o nosso convidado de hoje é o Caleb Zanis. Tudo bem, Caleb? Tudo bem, Pimpão. Que prazer, que honra estar aqui em Blumenau, na nossa Blumenau contigo. Você é blumenauense de nascimento? Eu vim para cá com uns 4 anos. Nasceu eu nasci em Laurentino. Laurentino? É Laurentino, mas sim, os Laurentino. diz Laurentino. O francês é Laurentino. Agora, eu pensava que você fosse até do Oriente Médio, com esse sobrenome Zanis. Zanis, tem alguma coisa, alguma ascendência lá. Vieram um pouquinho de lá. Vieram de lá. Porque o Caleb é nome bíblico, mas isso também é italiano. Também. Italiano também dá nome. Mas você mais parte é italiano, né? Eu tenho 4 nonos, dos 4, uma é portuguesa e os outros 3 vieram da Itália. Olha. Então, quando começa a fazer bobagem, é o sangue português que está falando. Aí é o sangue português. E quando fica bravo, é o sangue italiano. É por aí, né? Isso. Então, Laurentino, você cresceu lá também? Não, nasci, meu pai tinha uma família numerosa, ele decidiu sair para os centros. Aí moramos em Itajaí uns 1 ano e meio, 2 anos, e depois viemos para Blumenau e estamos aqui, meus filhos, meus netos. Capaz de ser pescador, então. Isso. Primeiro dar um estágio lá em Itajaí. Pegar um anzolzinho e tal, pegar um peixinho. Um peixe. E você é muitos irmãos? Falou família numerosa? É muito, são muitos. Um dia eu estava almoçando na Dudalina, a dona Lina tinha me convidado, e eu estava ao lado dela, e ela disse, pois é, Caleb, eu tenho 16 filhos, daí eu pus um ciúme nela. Eu disse, pois é, nós somos em 17. Foi um desafio. Mas ela era sozinha, né? Meu pai era viúvo. Ela perdeu 5, né? 5. Meu pai era ela viúvo. Tinha 21. Se ela não mora em 5, ela tinha. Mas o meu pai era viúvo, então. Ele teve 2 casamentos. Antes do casamento. Tá. Minha mãe casou com um viúvo. Mas da tua mãe, são quantos? Da mãe, não. Todos. Todos dela, é? Não. 11 delas. 11 tá. delas. E 6 do meu pai. Meu pai já tinha. Mas era uma mulher brava, né? Porque... mas o meu pai nunca namorou a minha mãe. Não é? Não deu tempo. Eram vizinhos, os Zanis e os Ferrari, e a primeira esposa do meu pai faleceu de eclâmpsia. E meu pai já tinha 3. E daí nasceu a 4ª. Com 1 hora faleceu. Faleceu a Angelina, que é a primeira esposa do meu pai. Aí os 2 nonos, um nono foi na casa do outro nono. 3 meses depois de viúvo, ele tinha que criar os filhos. Combinar. Foi lá, combinou e disseram para minha mãe, o velho Zanis, acertou. Em italiano, veio aqui com... eu caso com ele. O meu pai, 35, ela 17. E assumiu a gurizada. E assumiu. E daí os padres diziam que não podia deixar de ter filho anualmente. Italianos. E então, somos em 17. E algum deu para padre, não? Eu tenho um irmão que é falecido, era irmão marista. Marista, com batina, lembra? Com batina. Mas é mais professor, né? Marista professor, mais professor. Professor de francês, de física e matemática, com apostilas e tal. Foi para onde? Onde é que ele foi? Curitiba, depois Ribeirão Preto. O Colégio Santa Maria. Isso. É um grande colégio lá em Curitiba. Ele sabia, ele era um mestre, tinha apostilas de física, entendia de matemática, memória fantástica. Agora você vê, como é que eles davam um ponto, né, de criar essa fiarada toda? Pois é. E hoje, então, ajudava também, né? Hoje não pode mais. Se ajudavam, né? Os parentes eram tudo próximos. Mas cuidar dos menorzinhos, todo mundo ia para a enxada e plantava, né? Eu passei essa fase, eu escapei mas eu lembro dessa fase porque a gente assistia, via, né? Você era dos mais novos? Os mais novos. Depois tem 4. Os mais novos já pegam a fase melhor. Os primeiros que sofrem, né? Os primeiros que sofrem e sofreram. Trabalharam muito. Meu pai trabalhou muito. Trabalhou, ele tinha comércio. Porque em de 27 a 30, ele estudava no Santo Antônio. Era o filho mais velho de um casal de italianos e portugueses. Aí aprendeu alemão aqui. Veio aprender alemão aqui. Aí estudou aqui, mas depois voltou, casou e ficou lá no interior. Então ele em comércio e se virou no comércio. Mas a família tinha terras. Então, tinha que dar conta. Sim. Era assim. Que era subsistência, né? O pessoal tinha vaca, tinha porco, tinha galinha, tinha...
Vivia-se dessa forma. Era... E todo mundo feliz, né? E todo mundo feliz, saudável, bonitos, bonitos, né? Sim, Não, tem que ter saúde. O meu irmão, o último, faleceu faz uns 4 meses, tinha 84 anos, era militar em Brasília, aposentado. Foi militar no Suez, foi militar em Joinville, sempre foi militar. Então, tenho irmã em São Paulo, 84, 85. Então, a gente se mantém. E as mulheres vivem mais, né? Vive mais. Isso aí. Eu acho que elas se cuidam mais também, né? Se preocupam menos, talvez. Sei, né? A preocupação é família, né? E o homem fica... estresse. Hoje não tem mais, hoje a gente está mais tranquilo. Agora, eu vi a sua fotografia no seu perfil do WhatsApp. Certo. Você parece um galã mexicano abraçando a sua mulher. Bigodão preto. Naquela época era preto. Pimpão, eu tive que deixar o bigode. Eu comecei a trabalhar profissionalmente. Antes eu ajudava em casa meu pai num bar Suez, no Garcia. E depois, então, fui trabalhar no Fitzgerald. O senhor Arthur Fitzgerald é vivo ainda. Era o padre do meu pai. Aí me chamou e disse, olha, vai trabalhar. Então, fui trabalhar. Depois de lá, fui para o Exército. Do Exército, fui trabalhar no Altenburg, na madeireira. E lá, casei, com 20 anos casei, daí... Cara de guri. Cara de guri, chegava, ô menino, vem cá, ô menino, só vou deixar bigode. E deixei, estou aqui com bigode. Até hoje parou de chamar de menino. Não sou mais menino. Tá certo. Mas tem mulher que gosta de homem de bigode, né? Tua mulher gostava? Eu sempre usei bigode. Eu acho que nos anos 80, eu acho que eu tirei por uma semana, mas não acostumei sem bigode. E onde é que você foi roubar a moça? Aqui em Blumenau mesmo. Aqui em Blumenau, era vizinha. Vizinha, não. Ali no Centenário, eu morava ali no Cine Garcia, antigo Cine Garcia, igreja de Santo Antônio. Onde é a igreja, nós morávamos ali. E o seu Melquiades Moreira, lá perto do Centenário, na frente do Centenário. A casa existe lá hoje, uma casa muito boa. Meu cunhado tem uma empresa lá, comprou. Aí você conheceu ela no Centenário, lá, dançando no Centenário? Não, dançando atrás, na igreja Nossa Senhora da Glória. Ali, do Grêmio, coisa assim. Sim, do lado, Glória é do lado do Colégio Celso Ramos. Celso Ramos, no qual era São José. Eu estudei no São José, depois lecionei também no São José também. E foi de lá. Que era das freiras, né? O Colégio de São José. Das freiras, o Frei João Maria, da igreja. Então a gente acompanhava ali, dessa boa época. Todo domingo na missa. Todos os domingos missa e comunhão. E confissão. E confissão também? Confissão, tinha que confessar. Mas nem tinha tanto pecado assim para contar, né? A gente contava. Contava os pecados pela penitência, né? O padre, para alguns, ele dava 5 Ave Marias e coisas, para alguns 100 Pai Nosso. Então a gente sabe, pai, muito pecado. São muito os pecados. Vamos parar com isso, guri. Mas também a gente tinha. Eu me lembro que quando eu fui fazer a primeira comunhão, eu aprendi lá pelas catequistas lá, que quando eu pegava a hóstia não podia encostar no dente. Não podia encostar nos dentes. Tinha que consumir desgastando. Mas não podia encostar nos dentes. Era um medo de cometer então aprendesse isso também. Aprendemos essas coisas. Que era um pecado mortal. Era um pecado mortal. Mordeu Cristo. Devido ao sangue, né? Coisa parecida. São crendices, né, que exigiam da gente. Boa recordação. Boa recordação. Agora, você se casou cedo, né? Casei com 20 anos. 20 anos. O meu pai teve que ir lá assinar para mim, meu pai para mim, também casar cedo. E para a Lúcia também, o pai dela teve que ir lá assinar. Ela era menor. Era menor. Nós decidimos casar e... na época era assim. Hoje também. Meus filhos também casaram cedo, meus netos também. A minha, como já tinha passado dessa fase aí, eu sempre digo, quando você me seduziu, eu era de menor. Era de menor, A Lúcia tinha 17 quando começamos a namorar. E eu tinha 18, ia para o batalhão. Então foi a primeira namorada, praticamente? Primeiro namorado, nós. Os namorinhos, assim. Já era de escola, não? De escola também, de escola São José também. Iam para a escola junto e voltaram à escola junto? Não, nos conhecemos depois. Na escola talvez não, porque eram muitas crianças, a gente era... Mas... E você estava um pouco na frente também, né? Você estava no segundo, terceiro ano. Ela já estava no primeiro, eu tinha 3 anos a mais do que ela, então era assim. Então, vou fazer uma pausa para rodarmos comerciais e já a gente volta
para que o nosso convidado de hoje, o Caleb Zanis, continue contando a respeito da vida e da atividade dele. Sua saúde. Ótimo. Salute. Salute. Campari. Campari.